A Nádia Pontes, jornalista multimídia especializada em ambiente e ciência, correspondente da DW no Brasil e colaboradora de veículos de imprensa nacionais e internacionais. Então, vamos receber com salva de palmas. E também, para participar desse painel, Patrícia Galante de Sá, professora de Branding e Sustentabilidade da FGV, fundadora da Regenerativa, consultora do grupo Caliber e formada em Economics for Transition na Schumacher College do Reino Unido. Por favor. E para completar, Wilson Cabral, oceanólogo, mestre em sensoriamento remoto e PhD em Economia, professor e especialista em tecnologias e gestão para a sustentabilidade, autor de livros Gestão da Água no Brasil, dentre outros. E é muito bacana de comentar que todas as pessoas aqui presentes foram encorajadas, estimuladas a debater o global e superar o local, pois nós assim conseguiremos realmente pensar além. E está as três pessoas, 3 países, 4 países que estão ao vivo nos acompanhando também. E aproveitando, já temos mais de 120 menções no Twitter e já está pegando fogo. Daqui a pouco a gente fecha e já vamos anunciar os vencedores. Então, bom, Jana, toda seu, vamos lá. Obrigado. Muito obrigada, Fabiano. Muito obrigada, Instituto de Regeneração Global. Muito bacana esse evento, essa possibilidade de estar aqui pensando, refletindo sobre desafios que são grandes, porque globais, né? Mas desafios que são possíveis também, como a gente já viu ao longo do dia todo. Apesar de, quando a gente está num evento que está falando de regeneração, a gente tem que passar antes por uma consciência de que existe uma degeneração, né? Nós não estamos aqui para ficar no pessimismo, para ficar no status quo. A ideia aqui hoje é justamente a gente sair para isso, né? Como é que a gente trabalha resiliência, como é que a gente trabalha regeneração de forma possível, de forma pragmática, mas também de forma sonhadora, de forma inovadora. Eu espero que, ao final desse evento, a gente não chegue mais aqui para falar que eco é chato. Eu espero que a gente fale que eco é chique. E, para começar, então, eu gostaria de agradecer a presença dos 3 convidados. Cada um traz uma experiência muito rica, um ponto de vista bastante, já de muito tempo de atuação, cada um nas suas áreas que eles vão apresentar. E, para isso, nós temos o desafio aqui, né, de cada um trazer o seu repertório, o seu histórico, respondendo a seguinte pergunta: como tornar o desenvolvimento sustentável? Eu vou convidar para iniciar a nossa fala, então, a Nádia. A Nádia vem de uma experiência bastante rica, internacional, ela é jornalista, ela tem, possivelmente, contato com muitas realidades. Eu tenho certeza que ela vai trazer uma discussão bastante interessante e instigadora. Obrigada, Nádia. Obrigada também por essa apresentação tão gentil, né? Assim, eu que sempre conto a história das pessoas, ouvir alguém te apresentando, eu fico meio tímida. De fato, eu tenho esse privilégio, posso dizer assim, de andar por muitos lugares e muitas realidades diferentes. E há 4 anos eu tenho me concentrado mais no Brasil, esse país imenso, diverso, bonito, com tantas lutas e pessoas que isso tudo que a gente viu aqui, tantas teorias também que a gente vê, eu tenho esse privilégio de ver em campo, de pessoas que estão ali desenvolvendo uma teoria que sequer elas conhecem, elas estão ali na prática, vivendo aquilo. Mas eu acredito que a informação é a base de tudo, porque foi a informação que mudou a minha trajetória, foi a informação que mudou o meu olhar, a minha vida. E eu acho que no meu entorno, assim, eu fui assistindo a pequenas transformações da minha família, dos meus amigos, de pessoas que eu conheci, sabe, de ter a minha mãe levando a sacolinha, deixando de usar o plástico ou de reclamando pela qualidade de alguma coisa, e isso, para mim, são conquistas. Então, eu acredito que a informação é a base de tudo. Assim como há 10 anos
eu também tive a felicidade de fazer parte de um grupo aqui mesmo em São José dos Campos, que desenvolveu um documentário sobre mudanças climáticas. Talvez alguns aqui tenham assistido ao Terra, Vida ou Morte, desenvolvido pela TV Vanguarda há 10 anos. Quando eu comecei nesse projeto de produção, e era um projeto ambicioso, nós vamos para o Polo Norte. Falei, tá bom, eu vou começar aqui a fazer, mas acho que não. E foi isso mesmo que aconteceu. O projeto viajou por 8 países, esteve na Amazônia, e eu estive concentrada nele num período de 6 meses. Tive a oportunidade de conversar com grandes pesquisadores aqui do Instituto do INPE, né? E ter acesso à informação, e aquilo mudou a minha vida, foi o divisor de águas. Depois daquele momento, eu posso dizer que eu me transformei numa jornalista de meio ambiente, fiz um mestrado, isso me levou também para a Alemanha, onde também eu vi muitos desenvolvimentos de mentalidade, enfim, mas também porque é um país que tem uma história muito diferente da nossa, né? A gente inicia alguns debates agora no país. Então, eu acredito que a informação começa a formar uma consciência que te incomoda e você não consegue mais ser a pessoa que você era antes. De posse da informação, você fala, o que eu vou fazer com tudo isso? A minha sugestão é começar a mudar pequenas coisas no nosso dia a dia, no nosso consumo, nas nossas escolhas, na nossa postura. Acho que é plantar a sementinha para o desenvolvimento ter um pouco menos de impacto. É a minha contribuição, por enquanto. Muito obrigada, Nádia. Então, vários outros palestrantes aqui hoje também comungaram dessa ideia, né, de uma transformação através do conhecimento, da informação, através também da reflexão, através de perceber o sentimento. Muito bacana a sua dica. E talvez agora, só para provocar, pedir então para a professora Patrícia falar um pouco dessa transformação dentro da sua ótica, que me desculpa, eu não conheço bem, mas pelo seu currículo, conversa bastante com a ótica econômica, empresarial. Você é professora na FGV, talvez possa falar um pouco desse desafio e, obviamente, a sua perspectiva também de como tornar esse desenvolvimento sustentável. Obrigada, Patrícia. Obrigada aí pelo convite. O Fabiano sabe que eu tenho uma paixão por esse projeto, porque ele é um sonho tornado realidade que eu tinha, não sabia como fazer, aí veio ele e fez. Né? Eu me apaixonei pela regeneração em 2015, quando eu fui para uma escola muito disruptiva na Inglaterra, que eu levei 20 anos para criar coragem para ir para lá. E aí, como você falou, lá fora, eu vi muitos projetos. Então, eu tive a certeza que dava para fazer. Né? Eu fui estudar economia para transição. Então, eu visitei vários projetos e aquilo me deu a certeza que era possível. Mas por que esses projetos não ganhavam escala, não ganhavam visibilidade, né? E eu comecei a ficar muito intrigada. Por que essas coisas permaneciam nas bordas? E por que o discurso da sustentabilidade mal e mal ficava no mainstream? Eu via dentro da FGV a cabeça dos gestores, eu viajava pelo Brasil inteiro, mal se falava de sustentabilidade. Eu ouvi mais de uma vez dos alunos dizerem: nossa, quando eu vi essa matéria no programa, eu achei que ia ser uma coisa muito chata. Eu não sabia nem direito o que esperar da aula. Mas aí saía da aula com aquele senso de urgência, porque a pessoa naturalmente se identificava. Quem é que quer ver o planeta acabar? Né? Ninguém. E, enfim, eu comecei a ficar incomodada, e aí, puxando para o meu lado, eu sou comunicóloga e eu trabalho com branding. Para mim, o problema de como tornar o desenvolvimento sustentável, teve alguém antes aqui que falou que é um problema de cultura. Eu acho que é mais do que isso, é um problema de comunicação. De comunicação, porque a comunicação ela vai formatando a cultura, né? A escolha das nossas palavras. Eu vou fazer até um desafio para todos os palestrantes que vieram antes, depois revejam as suas apresentações e pensem como que vocês poderiam, talvez, dizer a mesma coisa de uma outra forma. Porque eu acho que o problema que a gente tem é que a maior parte da comunicação da sustentabilidade, ela
é o que eu chamo a retórica da desgraceira. Né? É o apocalipse, o mundo vai acabar, as abelhas estão morrendo, os oceanos têm mais plástico do que peixe. O efeito cognitivamente que isso tem na gente é deixar a gente completamente exausto. A gente fica desempoderado, exausto, impotente. E não é isso que nós queremos. Nós queremos é que as pessoas se engajem. Engajar significa se mover. E não é engajamento do ativismo de sofá. Viu, curtida e compartilhamento. Não é isso. A gente tem que mudar a qualidade da comunicação. E aí eu fui estudar. Eu fui estudar e eu me socorri de 3 áreas diferentes. A neurociência, a psicologia social e a biomimética. Porque a gente falou aqui, a natureza, que falou ali, né, o Guilherme, falou da permacultura, a natureza é o sistema mais eficiente que existe. Basta você copiar como é que a natureza funciona. E, com base nisso aí, a gente tem que positivar a nossa comunicação a respeito da sustentabilidade e da regeneração. Neurocientificamente, o nosso cérebro ele é programado para 2 coisas nessa vida: economizar energia e fugir do perigo, da dor e do desprazer. Você tem um negocinho aqui chamado amígdala, que diante do risco, do perigo, ela imediatamente joga cortisol, joga adrenalina em você, e você normalmente faz assim: ou você enfrenta, que aí é para os corajosos, ou você entra em estado de ansiedade e medo e foge, ou você congela. E, normalmente, o que essa retórica da desgraceira faz com a gente? Faz a gente querer fugir ou congelar. Então, como é que a gente vira esse jogo? Falando de forma inspiradora. Falando de forma positiva. Você pode dar a mesma notícia ruim sobre as abelhas, sobre qualquer coisa, mas de um jeito que empodere as pessoas, que inspire elas, porque se elas se apaixonarem, elas vão agir. E aí eu vou fazer corromper só um tiquitito uma coisa que você falou. Que você falou de ecochato passar para ecochique. Eu vou dizer que tem que ser ecossexy. Melhorou. Tá? Nota 10. Muito obrigada, Patrícia. Fala inspiradora, inclusive. Muito boa no evento aqui, né? E talvez agora, então, para a gente continuar, convidar, então, Wilson, né, para trazer um pouco dessa visão dele e aproveitar o gancho, né, das colegas aqui da comunicação, complementar e falar um pouco, talvez, de como a gente conseguir resiliência, né, como a gente escalar essas coisas que são tão importantes da gente manter, né, para ter essa regeneração da forma como a gente quer. Bom, isso é um desafio enorme. Vários desafios, né? O primeiro, invertendo a lógica, o primeiro é dar continuidade, depois do ecossexy, ter ganhado como presente um microfone. Né? Mas eu quero aprender bastante com a Patrícia, porque, por outro lado, eu sou um daqueles catastrofistas. Né? Então, queria até trazer fazer um preâmbulo ao que eu gostaria de considerar, que é o seguinte: se a gente está pensando em regeneração, e eu acho que você colocou bastante bem, quer dizer, significa que nós sabemos de uma degeneração. Mas sabemos mesmo? É a pergunta. A gente tem uma série de indicadores hoje para lidar com sustentabilidade, né? Será que esses indicadores que a gente utiliza, será que tudo que a gente fala como sustentabilidade é, de fato, sustentabilidade? Então, sem querer caminhar pelo lado negativo, eu acho que a gente tem que desconstruir alguns conceitos e fazê-los se regenerar, para entender que a gente realmente está vivendo uma situação que ela é um barco nos levando a um iceberg, né? A Terra hoje é um Titanic, e tentando dourar a pílula para não dizer que vai bater no iceberg em breve, né? E como a gente faz para mudar esse rumo, se é possível e como fazê-lo.
eu acho que muitos dos que lidam nessa área científica e tentam fazer uma ponte da ciência com a sociedade vivenciam essa dualidade. Tá? A gente está internamente lidando com números cada vez piores e sem poder trazer esses números, né, de uma forma muito proeminente, porque esse número choca, e ao chocar eu posso ter essa reação. Tá bom, então vamos chutar o balde, já que não dá mesmo, né? Essa é a quarta reação. Chuta o balde. Então vamos extrapolar, né? E não sobra para a próxima geração, não. Vamos acabar logo com a maximização da utilização. Enfim, como lidar com isso? É difícil. Eu diria que se eu saísse com uma resposta de como tornar o desenvolvimento sustentável daqui, teria ganho uma década de ciência e de vivência em ciência. Pois bem, dito isso, a gente precisa, de fato, pensar em mudar alguns indicadores. Eu vou dar alguns exemplos bem recentes. Se a gente pensar, por exemplo, que empresas que hoje estão vivendo um processo terrível, porque se envolveram, de alguma forma, em tragédias, né, muito complicadas, e que eram, um dia antes da tragédia, eram empresas altamente sustentáveis, entre aspas. Né? Empresas que estavam no ISE da Bolsa de Valores, né, no Índice de Sustentabilidade Empresarial. E, 2 semanas depois, perderam esse status porque não ficaria bem que isso continuasse. Agora, o indicador não mudou, ele continua lá. Né? Quer dizer, tem outras empresas que estão lá, e nós vamos passar por um novo processo, e vai haver outras empresas que também não são, de fato, não têm a sustentabilidade no seu core, tem algum viés que atrapalha, que não nos leva à sustentabilidade, mas que estão lá por uma série de motivos. Então, acho que a gente precisa ter uma noção dessa realidade, ainda que ela seja impactante, que ela seja complicada, terrível e assim por diante, para a gente entender que é preciso mudar. Porque eu acho que a gente vem numa trajetória que já é a trajetória do congelamento. A gente vem numa trajetória que é a trajetória do... E aí, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, e a coisa vai. Aí, fazendo o gancho com o outro lado, e particularmente, eu vivencio isso, inclusive, porque dou aula no ITA. O ITA é um instituto que tem, é tradicional, mas tem alguns elementos que trazem vanguarda. Né? Aliás, a gente viu aqui, de certa forma, né, algumas coisas que foram nucleadas lá, e convivo hoje com uma geração que me inspira. É uma geração bastante inspiradora. Essa nova, mais nova, eu não saberia dizer em qual categoria, se millennials, se alfas ou betas, enfim. Mas é algo que eu tenho notado, e, aliás, isso me deu uma reviravolta no meu fazer acadêmico, justamente porque eu estou vendo jovens que estão preocupados com essa questão e têm pensamentos um pouco mais disruptivos do que no passado mais recente. Nesse sentido, por exemplo, há uma iniciativa que é uma iniciativa mundial de juventude, de jovens universitários, que chama Enactus, né, que são jovens para empreendedorismo social. Né? E isso é voluntário, quer dizer, cada grupo de universitários em algumas universidades se montam um grupo e aderem, né, e chamam alguns professores para fazer uma espécie de mentoria. Né, e isso tem gerado coisas muito interessantes. Na linha da questão dos indicadores, há algumas coisas também que têm surgido. Por exemplo, nós lidamos com um projeto lá no ITA, que chama Habitas, e que estamos buscando um selo de certificação de sustentabilidade, que seria inédito no Brasil, é inédito na América Latina. São 30 e poucas edificações com esse selo no mundo. Né? E por quê? Porque ele vai além. Se a gente está falando, por exemplo, das certificações tradicionais de sustentabilidade, por isso que eu digo que é preciso mudar os indicadores, elas lidam muito com materiais, da origem dos materiais, que tipo de material, né? O pessoal da permacultura falou muito bem sobre que encaixe esse material tem, inclusive até do impacto social que cada um tem na sua formulação. Fala de energia e fala de água. Então, gestão de energia, gestão de água e materiais. Isso basicamente está em
em boa parte das certificações de sustentabilidade. Muito poucas falam do social, ou seja, de onde você está inserindo esse empreendimento, da acessibilidade dele, não acessibilidade necessariamente para pessoas com deficiência, mas acessibilidade geral, né, pensando em questões de gênero, em questões de inclusão. E tem um termo que é muito interessante. Eles estão caminhando, essas certificações estão caminhando da exclusividade para a inclusividade. E aí eu consigo enxergar um futuro, se a gente juntar com uma série de outras coisas, a questão do deixar do ter, né? Ainda que não para o ser, mas numa transição, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho alguma coisa, eu não tenho outra, eu compartilho. Desde que isso ganhe uma escala, né, que eu consiga, de fato, colocar isso num eixo, universalizar, eu vejo alguma esperança e até uma possibilidade de disrupção de curto a médio prazo. Claro que pode. Por favor, Nádia. Muito obrigada, Wilson. Eu gostaria de emendar nas duas conversas sobre a questão do pânico, que nós sentimos muito, né? Inclusive, alguns fazem até abstinência de notícias. Alguém já fez? É ótimo. Você fica super bem por uma semana, é maravilhoso. É muito bom. Mas eu acredito, assim, a minha visão formada nesses meus anos de caminhada como jornalista e pesquisadora, que não existem soluções fáceis para problemas complexos como que a gente está vivendo. Seria lindo a gente chegar aqui hoje e falar: temos a solução para o desenvolvimento sustentável. Não existe soluções fáceis. E outra coisa também, é com todos nós. Não vai alguém ter uma ideia brilhante que vai resolver o nosso problema. Todos nós somos parte dessa solução, com as escolhas diárias do quanto de água eu vou gastar, de como eu vou me locomover, eu vou comprar isso ou aquilo. Então, fazemos parte dessa solução. E eu acho que é aí só que a gente começa a mudar. E eu me concentro muito, professora, em contar essas histórias inspiradoras. Eu busco tanto essas histórias, porque eu acho que elas que nos tiram do sofá e falam: olha, tem esperança. Eu acabo de vir de Minas Gerais, daquela tragédia horrível de Brumadinho, em que eu fiquei assim semanas tendo pesadelo, mas eu também, em Minas Gerais, contei a história de um grupo de apicultores que conseguiu barrar uma mineração no último reduto preservado do quadrilátero ferrífero, a Serra do Gandarela. Eles tiveram uma briga de anos, é claro que tiveram um apoio do ICMBio, mas são apicultores, moradores dali, que falaram: a gente não quer a mineração aqui, a gente precisa dessa mata conservada. Ali está a nascente de vários rios da bacia hidrográfica do Doce, completamente destruída pela mineração, e também do São Francisco, que essa semana recebeu os rejeitos de Brumadinho. Então, existe também possibilidades. E, a partir do momento que a gente percebe que é com a gente a conversa, entendeu? É com todos nós e cada um. Então, eu acho que realmente não existe solução fácil. Obrigada, Nádia. É verdade. Eu acho que, percebendo um pouco as falas daqui, talvez exista um padrão, que é esse padrão de colaboração, né, que o professor falou bem. A juventude, hoje, ela traz isso já no seu DNA, né? Ela já cresceu. Talvez, não sei, talvez pudessem comentar um pouco mais, como comunicadores que são, se as redes sociais elas trazem esse efeito positivo, tem efeitos negativos também, mas se essa colaboração maior, né, se essa cultura de colaboração para além da curtida, né, não é um fator aí que faz essa juventude encantar a gente e caminhar para essas soluções. Enquanto eles vão comentando, eu gostaria de pedir para quem quiser fazer alguma pergunta, escrever num papelzinho, enviar para a primeira fila, que a gente vai, então, encaminhar para os nossos convidados. Eu também queria fazer uma outra contribuição, outro comentário. É com todos nós, mas a gente também precisa de políticas públicas, sabe? Se a gente está andando menos de ônibus, a pergunta é: por que as pessoas estão pegando menos ônibus? Não é? Se
tem bicicleta. Eu nasci em São José dos Campos, eu passei muitos anos fora de São José e eu voltei há 4 anos para São José. Mas eu ainda não consigo sair do meu bairro, que é o Jardim Satélite, e ir para o, sei lá, ir para o centro, ir para o CTA, sabe? Porque eu tenho que me expor ao perigo de bicicleta, porque eu sou bicicleteira, sempre fui, não faço parte de nenhum movimento, mas eu amo pedalar. É quando eu tenho minhas melhores ideias, me faz bem, é bom demais, eu recomendo, gente, é maravilhoso. Eu não consigo, porque eu tenho que ir na Marginal da Dutra. Eu tenho medo de ser atropelado. Então, a gente precisa de política pública, a gente precisa de infraestrutura também para ter um desenvolvimento sustentável. É isso. Não vou mais falar, acho que eu já falei. Obrigada, Nádia. Por favor, Patrícia. Olha, eu queria ainda pegar uma caroninha na questão dos KPIs, que isso é uma coisa que, para mim, tem ficado muito clara. E quando a gente vê movimentos como o FIB, né, que está todo mundo indo lá para o Butão, estudar o FIB, que o FIB vai substituir o PIB e tal, é a questão dos KPIs qualitativos, porque a gente vem de uma cultura de KPIs quantitativos, operacionais, né? E onde é que estão coisas, por exemplo, dentro de um projeto como beleza, harmonia? Eu já participei de alguns projetos urbanísticos quando eu estava lá fora, em que você via inclusão, você via vários cuidados de sustentabilidade, que é o painel solar e tal, mas aí o cara, o developer, né, queria comprar aqueles kits de casa, onde o que eles chamam placemaking, que era a parte, né, visual, aquilo ficava tudo homogêneo. Poxa, a gente precisa, culturalmente, a gente precisa ter uma paisagem bonita, ver beleza. Habitação não é só botar um teto em cima da cabeça da pessoa, né? É ter uma coisa bonita de ver. As pessoas gostam de estar num lugar que tenha uma pracinha, que tenha árvores, que tenha flores, que tenha cores, alturas diferentes, a dimensão afetiva. Então, a gente precisa começar a matricular, todo mundo fala das soft skills, né? Os soft KPIs, né? Onde é que estão esses como mandatários mesmo, né? Dentro de um projeto? Eu vou fazer uma ferrovia, essa ferrovia ter compromisso com beleza, por exemplo. É uma ferrovia que vai ser inteiramente diferente da ferrovia que vai querer saber quantos quilômetros, quilos de ferro, quanta brita, quantos passageiros por quilômetro. É outra coisa. E aí, para responder o que você perguntou das mídias digitais, eu acho que a mídia digital veio para o bem e para o mal, porque a mídia digital ajuda demais a disseminar, se a gente não se policiar e não adquirir consciência disso, ela ajuda a disseminar muito a narrativa da desgraceira. E a cristalizar, porque senão é isso, fica parecendo que tem um monte de coisa ruim e não tem nada de bom. Os apicultores, cadê mais notícia? Eu tenho a minha página no Facebook, chama Amor ao Planeta, é só notícia boa. Eu só boto alguma notícia ruim se tiver alguma chamada concreta para ação. Assine a petição tal, porque isso vai bater lá no político, para o político não aprovar ou pressionar, né? Aí tudo bem, você não é que vai botar lente cor-de-rosa e vai fingir que não tem mais nada de ruim acontecendo no mundo. Não é isso. Mas, assim, vamos parar de alimentar esse círculo vicioso. Por isso é que eu digo, reolhem os seus PowerPoints e vê. Existiria uma maneira de você falar a mesma coisa de uma forma propositiva e não desesperadora? Ok, eu vou, então, aqui endereçar as perguntas que vieram. Como tornar o desenvolvimento sustentável? Então, a Nádia falou com informação, Patrícia com comunicação, Wilson um pouco com tecnologia. E a pergunta é, não seriam as 3 coisas juntas? Se alguém quiser aprofundar. Exatamente, acho que a gente precisa de ciência, a gente precisa fazer a ciência, a tecnologia chegar das pessoas, porque também ficar falando só com seus pares no departamento não resolve. Ela precisa ser aplicada e as pessoas precisam entender que aquilo faz diferença na vida delas. Porque quando vem um corte de investimento, os pesquisadores ficam todos desesperados, a população fala, não tem nada a ver comigo. Tem a ver comigo, tem a ver com você sim. Então, a gente precisa melhorar essa comunicação para continuar tendo investimento em ciência, em tecnologia. Faz parte, não é como não existe solução fácil para problemas complexos, né? Eu acho que tudo faz parte, sim. De fato,
Eu não sei se eu estou olhando para de onde veio a pergunta, mas é um conjunto. Não tem como desmembrar isso e dizer, não, eu tenho a solução. Como já foi falado, eu tenho a solução aqui, ela é essa, e está redondinha e fechada. E, aliás, eu diria que até mais, tem coisa que a gente não sabe. Tem coisa que a gente está buscando saber. Eu houve uma palestra aqui sobre a questão do resíduo, né, do processamento de resíduo, e dá-se a impressão de que isso é o modo contínuo, quer dizer, descobrir o modo perpétuo e resolver todos os problemas do mundo. Mas não é assim, né? Então, há problemas que eu não consigo resolver, e se eu continuar caminhando para gerar esses problemas, eu vou aumentar o tamanho da distância que eu tenho que percorrer para solucionar e para ser sustentável, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, que hoje a gente vivencia problemas gerados na Revolução Industrial há mais de 150 anos atrás, ou seja, passamos um século e meio sem conseguir dar soluções para algumas coisas, talvez a gente consiga, continue lutando um século, e talvez nós não tenhamos esse século, né? Acho que o Leandro Toledano, acho que é esse o nome do palestrante, colocou a gente está no cheque especial, né? Essa é uma expressão interessante. De fato, a gente está no cheque especial. E aí? E os juros são altíssimos, são escorchantes. O cheque especial é 120% ao ano, né? Então, como sair dessa? Então, a gente está no cheque especial, estamos nos endividando mais. E como sair dessa? Tem solução. É complexa, né? E é conjunta. E, de fato, a gente precisa se entender como parte da solução. Todos precisamos entender como parte da solução, né? É uma pena que acho que o pessoal do transporte saiu, mas essa provocação é interessantíssima, né? Então, pensamos aqui, muito interessante, a disrupção, o transporte compartilhado, e etc., mas continuamos fazendo mais do mesmo. E aí? Isso. Me deu até nervoso quando eu ouvi a história do adensamento. Nossa Senhora, porque eu fui fazer naquela casa da cidade um curso sobre plano diretor. Me deu arrepio quando eu ouvi falar de adensamento, porque adensamento significa verticalização, né? Significa você matar completamente o caráter afetivo de um bairro. E eu vi pelo projeto para São Paulo, por exemplo, que uma das áreas afetadas ali é Vila Madalena e Pinheiros. E eu fico nervosa, porque eu entendo de onde vem isso. É caro levar infraestrutura, puxar a infraestrutura para muito longe. E se não tiver muita gente, não dá ROI, né? Mas, modernamente, a ideia de hub. Você não tem que botar todo mundo apertado aqui, você tem que criar um hub aqui, um hub ali, um hub ali. A pessoa trabalha, consome e tal. É outra lógica, é a lógica distribuída, é a lógica biomimética, que eu adoro a biomimética, porque, inclusive, tem uma frase, né, lapidar que diz: resíduo é erro de design. E é isso, se você pensar a priori, quando você estiver fazendo qualquer coisa em não gerar resíduo, né? Por isso que os designers hoje eles estão entrando em várias outras áreas de conhecimento que não são só as tradicionais do design, porque esse tipo de raciocínio de solução do designer é muito interessante para a gente resolver esses problemas. E a outra questão é o pensamento sistêmico, que a gente não é acostumado, a gente vem de uma era industrial, de fragmentação, do especialista que mergulha fundo. E a gente tem que aprender a fazer pensamento holístico. É entender que na hora que você diz assim, tira a bandejinha de isopor e substitui por mandioca. Ok, de onde vem a mandioca? Para plantar a mandioca. E depois aquela montanha de mandioca sendo jogada de volta no solo, para onde vai? Não é também a solução. A gente tem que pensar no ciclo inteiro. Porque, ok, o isopor é horrível, tá, beleza, mas a mandioca vem de algum lugar e vai para algum lugar. Não é que a mandioca é a solução, só porque ela é planta. Obrigada, Patrícia. Wilson, Nádia, o nosso tempo está acabando, mas eu acho que a gente pode resumir dizendo que
Essa é uma pergunta extremamente complexa. Claro, nós estamos falando de sistemas sociais, sistemas ecológicos, sistemas econômicos. Nós estamos falando da nossa sociedade que vem, né, com uma formação, com paradigmas. Estamos já falaram aqui também numa transição. Então, né, como toda transição, a gente ainda tem ideias antigas, algumas novas chegando, alguns novos paradigmas, algumas novas ações. Mas eu acho que o que fica bastante claro aqui, inclusive pelas falas dos convidados, né, é que isso é possível, existe uma forma da gente fazer isso, a gente tem alguns padrões para a gente prestar atenção, que se tocaram nesses pontos aqui, e eu acho que a gente pode encerrar esse evento, ainda vai ter mais algumas atividades aqui, né, bacanas, sexys, né? Para a gente também sair divertido, né? Pô, tivemos um dia bom, um dia produtivo, um dia que eu aprendi, um dia que eu me senti protagonista, como foi dito aqui também, né? Então, é isso. Se a gente está falando de regeneração, a gente está falando desta coisa mesmo, de gerar um novo que não é igual ao antigo, um novo que traz coisas novas, que precisa manter algumas coisas antigas, como bem o professor fala, né? A gente tem funções para serem mantidas, né? Mas que tem muito potencial de sonho, muito potencial de ação, muito potencial de coragem, né? E de encantamento ainda para a gente descobrir também. Então, eu acho que agradecer mais uma vez aos palestrantes convidados, né, por trazer a sua história, dividir, dar um pouco dessas dicas, desse ânimo. Agradecer muito ao Instituto de Regeneração Global. E vamos embora, gente. Vamos caminhar para esse mundo que, respeitando o nosso planeta, que a gente quer manter bonito, encantado, vivo e cheio de diversidade. Obrigada.